Olá, como você vê, será? Sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. No livro de Números, no capítulo 13, nos versículos 17 a 20, diz: Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Glória a Deus. 12 homens do povo de Israel foram escolhidos para essa missão de espiar a terra prometida, a terra que Deus prometeu que daria aos filhos de Israel. Moisés deixou bem claro, ele disse: vejam como é a terra. Então ele deixou isso bem claro, essa era a missão, vir. A nossa visão ou a nossa maneira de enxergar a situação à nossa volta pode agradar a Deus ou pode desagradar a Deus. Números capítulo 13, versículo 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Por 40 dias eles estiveram andando naquela terra, observando, olhando, vendo. Então depois eles voltam. Daqueles 12 homens que foram espiar a terra, 10 daqueles homens então enxergaram, viram a terra de uma maneira negativa. Números capítulo 13, versículos 27 a 28, depois do 32 ao 33. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Olha o que eles viram e olha o relatório que eles trouxeram. A visão que eles trouxeram foi uma visão de um povo poderoso que vivia ali, de gigantes que habitavam naquele lugar, e esses 10 homens influenciou com a sua visão negativa a todo o povo de Israel. Povo que estava no deserto, e povo que estava a um passo para entrar na terra prometida, para conquistar a terra prometida, a ponto do povo todo chorarem a noite inteira. Números capítulo 14, dos versículos 1 ao 4. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto,
Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Essa é a visão que eles passaram para aquele povo. E essa é a visão que aquele povo comprou. Agora eles estão vendo e enxergando a destruição na frente deles. Deus não se agradou disso. Deus não se agradou. Pois foi o próprio Deus quem havia dado a ordem a Moisés para que o povo fosse espiar a terra, porque Deus sabia como era a terra. Deus ia dar essa terra para o povo, ia dar condições para o povo conquistar essa terra, mas foi o próprio Deus que faz com que essas pessoas fossem lá, esses 12 homens, para espiar a terra. Números capítulo 13, versículos 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Meus irmãos amados, a nossa visão é muito importante, Por isso, a bênção que esse povo estava a um passo de receber foi adiada por 40 anos. Estava prestes a acontecer, mas a maneira com que eles enxergaram a situação, viram a situação, irritou Deus e fez com que 40 anos se passassem, para que depois eles pudessem entrar na terra. Todos que embarcaram nessa visão pessimista destes 10 homens pessimistas, não entraram na terra prometida. Toda essa geração de adultos, dessas pessoas que compraram essa visão, eles morreram no deserto. A maneira com que nós enxergamos a vida, situações, os desafios, as lutas à nossa frente, isso interessa por demais a Deus. Deus continua o mesmo e quer que nós tenhamos uma visão de fé. Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, ou seja, como tem que ser a tua visão. Depois que você orou, depois que você clamou, e depois que você colocou diante de Deus, como que tem que ser a sua visão? Será que tem que ser uma visão pessimista igual foi daquele povo? Será que Deus está nos trazendo aqui para que nós morrêssemos no deserto? Será que não é bom voltar para o Egito, ser escravo de novo? Misericórdia! Se nós estamos pedindo algo a Deus, a nossa visão, ela tem que ser mudada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez a bênção não chegou ainda, talvez a situação não mudou ainda, mas a tua visão tem que estar mudada, porque ela vai chegar. Creiam que já o receberam. Aquilo que você está pedindo é como se você já tivesse em suas mãos aquilo que você está pedindo. Tem muitos pessimistas à nossa volta, essa é a grande verdade, e muitas vezes eles contaminam. Podemos ser contaminados, sabe, pela visão pessimista das outras pessoas. Você não vai conseguir, isso não vai dar certo, é muito para você, sabe, você não tem condições, você não tem preparo para isso, sabe, você não é desse meio, ou seja, tem tanto ser,
Mas a nossa visão tem que ser a visão de que Deus pode fazer qualquer coisa por nós, em nome de Jesus Cristo. Por isso, quando eu coloco diante de Deus a minha necessidade, o meu sonho, o meu desejo, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Essa é a palavra. Tem muitas pessoas que estão se achando como gafanhotos, que foi o caso daquele povo. Nós somos como gafanhotos. Nós não somos ninguém, nós não somos nada, a gente não tem nome para isso. Nós temos um Deus maravilhoso. É isso que nós temos, um Deus que pode todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a nossa visão estiver baseada na nossa própria força, então na nossa própria capacidade, então estaremos muito longe da bênção. Talvez mais do que 40 anos. Mas se a nossa visão estiver baseada no poder do nosso Deus, naquilo que Ele pode realizar, no poder infinito, maravilhoso do nosso Deus tremendo e bendito, então estaremos a um passo da bênção, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, se você tem orado a Deus, você tem buscado a Deus, em nome de Jesus, a tua bênção virá. A tua bênção virá, e o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixa a visão pessimista abraçar você. O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. E sabe de uma coisa? Ele desceu do céu, ele tomou a forma humana, ele se deixou ser preso, ele se deixou ser sacrificado, o seu sangue foi derramado na cruz, porque verdadeiramente ele quer fazer algo novo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creio que já o receberam. A minha visão, ela precisa ser a visão de que o Senhor maravilhoso tem a vitória para mim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, muitas vezes somos contaminados por uma visão pessimista, que foi o caso, Senhor Deus, desses espias. Somente Josué e Caleb acreditaram que a terra seria do povo de Deus. E daquela geração também foi só os dois que entraram, Senhor Deus amado. Todos aqueles que tiveram uma visão pessimista morreram no deserto. Não queremos morrer no deserto, Senhor Deus amado. Tu és o Deus maravilhoso que tem as suas horas determinadas, o seu tempo determinado. Mas se a tua palavra diz que quando nós oramos, Senhor Deus amado, devemos crer que já recebemos, e assim acontecerá. Então a palavra do Senhor se cumprirá em nossas vidas. Que assim esses meus irmãos queridos sejam abençoados, Senhor Deus amado, e tenham uma visão renovada da provisão, da bênção, da alegria, da vitória do Senhor. Obrigado por sua misericórdia, obrigado por sua bondade, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, em nome de Jesus. Como Ele fará? Deixa isso com Deus, Ele sabe fazer direitinho. Que Deus abençoe grandemente você, sua vida, sua casa, sua família, suas finanças, seu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?